Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Humor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Foi uma vitória sem brilho para Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu. Muitos dos que a apoiaram na moção de censura fizeram-no sem entusiasmo e para evitar uma crise. O desafio da Presidente da Comissão consiste agora em fazer avançar a agenda com uma maioria frágil e contra uma oposição enérgica. A pressão é cada vez maior, tendo em conta as duras batalhas que se avizinham relativamente ao próximo orçamento plurianual e à iminente guerra comercial com os Estados Unidos. Será que von der Leyen vai conseguir? E ainda o aumento dos fluxos migratórios provenientes da Líbia, que a Grécia está a viver atualmente, pode facilmente evoluir neste verão para uma verdadeira crise na União Europeia. Na semana passada, só à ilha de Creta chegaram por dia quase 500 migrantes. Atenas anunciou medidas mais rigorosas e suspendeu os pedidos de asilo durante os próximos 3 meses. Esta decisão seguiu-se a um incidente diplomático em Benghazi, onde uma delegação da União Europeia foi expulsa do país por um comandante do Exército Nacional. Bruxelas quer que a Líbia coopere, mas como lidar com um Estado falhado? Para nos ajudar a perceber estes temas de hoje, tenho comigo Paulo Cunha, eurodeputado da Aliança Democrática, seja bem-vindo, Bruno Gonçalves, eurodeputado do Partido Socialista, e também Tiago Moreira de Sá, eurodeputado do Chega. Muito obrigada aos três e, claro, obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos olhar para a nova realidade política de Bruxelas. A primeira vista, foi um bom dia para Ursula von der Leyen. Uma sólida maioria dos membros do Parlamento Europeo expresou a súa confianza nela. Para alcanzar este resultado, no entanto, a demócrata cristá alemá teve de despender un considerável capital político para obter concesións dos socialistas e demócratas para os manter a bordo. Funcionou desta vez. Mas os seus aliados do centro-esquerda deixaram claro que a partir de agora esperan que ela manteña as políticas acordadas, por exemplo, sobre o clima. Unha política que ten colocado von der Leyen cada vez máis en desacordo como PPE, liderado pelo seu inimigo Manfred Weber. Analistas en Bruxelas prevén discusións animadas sobre as metas de emisión de 2040. Ven como negociacións orzamentais morosas nos próximos meses. A questão é: como é que ficará tudo isto? Ora, meus senhores, vamos começar com números. Esta moção de censura teve 360 votos a favor, 175, contra, 175 a favor e 18 abstenções, e houve 166 deputados que não votaram. Bruno foi um deles. Exatamente. Antes de mais, dizer que gosto muito tanto da música introdutória como das peças que aqui apresentam, porque eu acho que elas, com um pouco de sátira, acabam por falar bem daquilo que é a realidade da bolha de Bruxelas, que muitas vezes as pessoas lá em casa não compreendem. Aquilo que aconteceu na última semana aqui no Parlamento Europeu e que tem acontecido ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos meses, é que nós temos visto cada vez mais o Partido Popular Europeu a passar ou a criar novas maiorias com os partidos à sua direita. Os números são notórios, é claro. A Presidente da Comissão Europeia viu-se também envolvida nessa nova maioria, até porque dela dependia para um conjunto de políticas que são legítimas e naturais dos partidos. Aliás, o último Congresso do Partido Popular Europeu determinou exatamente que havia várias portas que estavam abertas à extrema-direita. Mas Bruno, porquê que não conseguiu votar? Porquê que não votou? Sobre a minha questão do voto em concreto, é porque nós estávamos literalmente no plenário, estava a chegar à minha cadeira, as imagens mostram isso. Simplesmente não chegamos a tempo da votação, porque a Presidente do Parlamento apressou tanto da votação que nós, passado 3 minutos do início, e como eu, mais de 180 deputados. Já o fiz saber publicamente também. Mas o meu voto. É muita gente que não foi, que não 180, conseguiu acho que chegar, 166, que não, 166. Não chegou a tempo de votar. Não, mas estávamos mesmo muitos na entrada do Parlamento. Eu sei que pelo menos na delegação socialista tivemos mais deputados e não foi por nenhuma intenção da nossa parte, claro, até porque eu posso assumir aqui que eu não votei a favor desta comissão há um ano, mas também não votaria a favor desta moção de censura. E, portanto, a minha... Só chegaram atrasados. Não, foi mesmo não só sou, isso. Aliás, tanto é que bem. nós fizemos saber publicamente qual seria a nossa posição, fruto da negociação do S&D também. Votou a favor desta moção. O objetivo era mesmo derrubar a comissão ou, como alguns dizem, foi um exercício de visibilidade partidária? Olá, queria começar por cumprimentar a todos.
Ora, em bom rigor, a primeira coisa que é importante é, como o próprio nome indica, numa moção de censura, é censurar van der Leyen e a Comissão, mas em particular, muito em particular, mesmo o Ursula von der Leyen. E há muitos bons motivos para censurar o Ursula von der Leyen. Uma das razões, e eu tenho reforçado isso nesta minha experiência no Parlamento Europeu, é que Ursula von der Leyen comporta-se muitas vezes não como a Presidente da Comissão, mas como líder de facção, como líder muitas vezes do PPE. Vimos, aliás, isso não há muito tempo, durante a presidência húngara, com Viktor Orbán, em que von der Leyen teve um discurso de líder, não só de líder de oposição dentro do Parlamento Europeu a Viktor Orbán, mas também dentro dos assuntos internos da Hungria, portanto também líder da oposição húngara. Ora, isso não é aceitável. Então, o objetivo era mesmo deitar abaixo esta Comissão, isso ia provocar um certo desequilíbrio aqui na União Europeia. Não, mas então nunca se censurava nada. O objetivo era censurar, por isso é que se chama moção de censura. Agora, se fosse por essa ordem de razões, nunca se censurava nada. E de facto, von der Leyen merece censura, merece por isto, merece também porque tem que, e transcende muito a própria von der Leyen, porque as elites políticas europeias têm que perceber que não podem tratar o povo e uma parte dos representantes do povo, os partidos que têm percentagens de 23%, como em Portugal, mas em muitos outros casos, como os patriotas pela Europa, no caso do Parlamento Europeu, e os seus próprios eleitores, tratá-los com a arrogância. E depois vem-se falar do populismo e do divórcio entre elites e eleitores. Claro que há divórcio. Isso é questão de fundo. Mas não era o que estava em causa aqui mas é que também isto também é uma avaliação sobre as elites europeias e a forma como as elites europeias tratam arrogantemente o povo e os representantes do povo, chamando-os de deploráveis, como Hillary Clinton fez, e von der Leyen vai muito nessa linha. Só faltou colocar esse ponto na moção de censura. Vamos ouvir também. Foi o que eu fiz, mas eu teria colocado, seguramente. Vamos ouvir também aqui outra posição. Paulo, neste caso, votou contra. De qualquer forma, também houve pessoas eurodeputados do PP que faltaram, 2 que se abstiveram. Há aqui uma mensagem de descontentamento e de fissuras dentro do partido, dentro do grupo. Não, todas, mas comento assim ao Bruno e ao Tiago, dizer-lhe que o PPE está muito coeso no apoio a esta comissão e os números demonstram-no. Os números de abstenções e de ausências são ínfimos num grupo parlamentar com mais de 180 deputados. Houve muitos ausentes, mas os ausentes não foram do PPE. Não faço comentários sobre a razão pela qual alguns se ausentaram, sendo verdade também que no plenário raramente estão ou nunca estiveram, se calhar, a totalidade dos deputados que lá têm assento, mas o tema era demasiado importante e a senhora Presidente do Parlamento não começou o debate antes da hora, começou à hora e, portanto, com a tolerância que é habitual. Acho que a posição do PP é inequívoca. Os deputados do PP discutiram a moção no âmbito da sua família, no âmbito do próprio grupo político, discutiram no sentido de avaliar as motivações que subjazem à moção, e não encontramos na moção nada de objetivo, nada de factual, são meros juízos de valor especulativos, só tem um objetivo, isso é típico da extrema-direita. É distrair as pessoas e é ocupar a agenda de quem governa. Isto acontece na União Europeia e acontece nos países. A extrema-direita vindo do Bruno. Tiago, não é diferente. Não é diferente. A questão que se coloca aqui, isto não é um chavão. A sobrevivência da extrema-direita, ditados populares, eu não a vou dizer sobrevivência da extrema-direita pressupõe o insucesso de quem governa. Pressupõe insucesso. A extrema-direita alimenta-se à custa do insucesso de quem governa. Isto acontece na União Europeia e acontece noutros países. Eu percebo a estratégia e a tática. Só que temos é que ser claros e dizer às pessoas o que é que nos traz cá. A nós, PPE, traz-nos uma vontade única de criar solução para os problemas das pessoas. Há outras forças políticas que se distraem, que se ausentam ou que teimam em persistir na censura camuflada para evitar que os problemas reais sejam resolvidos. Muito bem. Fica aqui claro o ponto de vista dos 3 em relação à votação. Vamos falar um bocadinho do quadro financeiro plurianual, que é um dos grandes desafios dos próximos anos. Há um consenso quanto ao investimento no setor da defesa, mas as opiniões podem dividir-se quanto aos fundos de coesão e da agricultura, como avisa Alexei Jones, analista de política externa da UE, do Centro Europeu para a Gestão de Políticas de Desenvolvimento. Vamos ouvi-la. The MFF is all about compromise and concessions, not just about... O QFP tem tudo a ver com compromissos e concessões, não apenas números, mas também prioridades e estrutura. De facto, neste momento existe um amplo consenso sobre o investimento na defesa, pelo que o QFP estará claramente focado nisso. Mas há também outras prioridades. Tradicionalmente, há Estados-membros que estão muito ligados aos fundos de concessão agrícolas.
que ten sido as dúas maiores áreas de despesa do orçamento da UE, pelo que é moito provável que estas batallas continúen a ser travadas. Nese contexto, eu acho que un risco é que os cortes da última hora serán feitos nas áreas con menor número de defensores. Eu acho que a SAO externa ten sido tradicionalmente unha área onde cortes fáceis foran feitos. Eu acho que sería un erro estratégico desta vez. Easy cuts have been made, and I think that would be a strategic mistake this time around. Como acabamos de ouvir, no início desta peça, o quadro financeiro plurianual assenta em compromissos e concessões. É normal. Bruno, para travar a moção de censura, von der Leyen prometeu manter o Fundo Social Europeu no próximo quadro financeiro plurianual. Se isto não for cumprido, os socialistas podem votar contra um orçamento inteiro e desta forma inviabilizá-lo? Acho que os socialistas são pessoas de palavra e fizeram-no, apesar de tudo, na última votação que acabamos de discutir. Isto é, apesar de muito ceticismo quanto à postura desta Comissão, apesar de muito ceticismo quanto àquilo que tem sido a postura do Partido Popular Europeu para conservar uma maioria pró-europeia no Parlamento Europeu, entendemos que era importante salvaguardar as instituições no momento de enorme instabilidade. E fizemos-lo também porque houve a garantia de que o Fundo Social Europeu, que para as pessoas entenderem apoia desempregados em Portugal, apoia pessoas que querem inserir-se no mercado profissional, apoia muitos jovens através do apoio ao primeiro emprego, por exemplo, mas apoia um conjunto de pessoas, sobretudo as pessoas mais fragilizadas na sociedade. Esta garantia era para nós uma garantia que devia ser óbvia. Ou seja, nós não sequer deveríamos ter chegado à discussão desta remoção. Ora, se essa garantia deixar de ser uma garantia e passar a não corresponder à verdade, eu acho que não é só não votar a favor deste orçamento. É muito pior do que isso. É provavelmente censurar a ação da Comissão, porque aí estamos num outro domínio. E, portanto, eu acho que nós temos de ser consequentes com a palavra. Não há, neste momento, nada que nos indique que a Comissão Europeia não fará aquilo com que se comprometeu. Avaliamos moderadamente ou com alguma cautela aquilo que tem sido o anúncio do aumento, neste momento, anunciado para este quadro plurianual, portanto, o quadro financeiro plurianual. Achamos que ele é insuficiente em algumas áreas, mas mais do que a insuficiência de alguma parte dos fundos e a ausência de muita parte de recursos próprios, que a União Europeia terá de debater, acho que é importante até discutirmos estratégia. E uma estratégia de voltarmos atrás, de nacionalizar os fundos, em vez de começarmos a falar em harmonização, em vez de começarmos a falar numa estratégia europeia que sirva um continente soberano para fazer face àquilo que são os desafios, tanto vindos da China como dos Estados Unidos ou de outros blocos, é neste momento muito mais importante do que discutirmos coisas que, honestamente, para as pessoas que nos ouvem, não são facilmente perceptíveis. Muito bem. Paulo, o que acha desta ideia de juntar os fundos de coesão da PAC e das pescas? Se a Comissão não recuar, o PPE será contra ou vai aceitar esta fusão dos fundos? Nós já dissemos várias vezes, nós somos contra aquilo que chamamos a fefização dos fundos, ou seja, a criação de envelopes para cada Estado membro, mas achamos isso um erro, desde logo porque essa solução significa abdicar de políticas comunitárias. E além de abdicarmos de políticas comunitárias, que são essenciais na agricultura, nas pescas, na coesão, noutras áreas, também estamos a criar mecanismos de diferenciação para agricultores, no caso se for da agricultura, porque cada país poderá ter um critério diferente na aplicação desses fundos. E, portanto, nós somos defensores de políticas comunitárias alojadas em apoios que tomam eles comunitários, nomeadamente em financiamento comunitário, porque as políticas comunitárias dependem diretamente do financiamento. Eu não quero dizer... Isto vai criar fissuras aqui dentro do partido. Eu não quero dizer que só haja políticas com financiamentos, mas reconheço que os financiamentos são essenciais à maioria das políticas, ou seja, sem eles as políticas enfraquecem. Eu acredito que essa criação dessa arrumação dos fundos por gavetas, por grandes gavetas, em vez da separação por políticas, acabará por não se concretizar. A nossa leitura é que, embora essa tenha sido uma ideia inicial da Comissão, que tenha presidido aquilo que chamam as linhas mestras da proposta da Comissão, é bom não ignorar que o orçamento tem que passar no Parlamento e, portanto, o PPE terá aqui, como já sinalizou claramente, que é contra esse posicionamento e, portanto, estou certo que não abdicaremos dessa ideia. E Portugal foi um dos países que naturalmente o disse e deixou bem claro. Muito bem. Tiago, vai ser preciso investir na defesa, na investigação, na tecnologia, vai ser preciso começar a pagar o PRR e o dinheiro não estica. Se for preciso cortar, onde é que se propõe que se faça primeiro? No ambiente?
Não, a questão é pertinente. Nós vamos ter, de facto, provavelmente o orçamento mais difícil desde o fim da Guerra Fria ou até antes, mesmo do que vários orçamentos da Guerra Fria, porque vamos ter que conseguir aumentar os gastos com defesa, vamos ter que continuar a apoiar a Ucrânia para que a Ucrânia possa prevalecer na guerra com a Rússia, vamos ter que preparar eventualmente no próximo quadro um possível alargamento a alguns países. Poderemos ter que fazer face, esperemos que não, eu tenho definido desde a primeira hora a negociação, mas a coisa pode não correr bem, uma possível guerra de tarifas. Nós temos de estar preparados para fazer face a isso tudo. Para responder o que é que temos de estar preparados, antes de falar dos cortes, temos que saber o que é que nós queremos. O que eu acho é que a Europa deve não estar a perder tempo a queixar-se de outros ou a criticar outros países ou presidentes de outros países, mas assumir que esta é uma oportunidade que tem para assumir a sua vida nas suas mãos, assumir a sua própria defesa pelos seus próprios meios. Portanto, esta é uma hora em que, no fim da Guerra Fria, falava-se muito na hora da Europa. Esta pode ser a hora da Europa e é importante que a Europa tenha um orçamento que lhe permita assumir... E vou só insistir um bocadinho na pergunta. Onde é que propõe que se corte? Vou lá. Eu acho que nós temos que pensar nos cortes, mas também temos que pensar no outro lado. Ou seja, pensei que é mais fácil falar do que fazer, mas nós temos que começar a pensar em crescimento económico, criação de riqueza, porque se a riqueza aumentar, há mais recursos disponíveis antes de... Mas onde é que vamos ter que cortar? Vou lá, não vou fugir à questão, mas... Não, é porque, entretanto, também temos que dar a palavra aos outros. Então vou já dizer. Eu não sou a favor de copiar modelos de outros modelos estrangeiros, mas o modelo do Dodge americano, da eficiência governamental, tem uma virtude, que é a virtude de nós fazermos uma avaliação de todos os gastos que temos e ver onde é que está o desperdício. E a primeira coisa que se devia cortar é neste leviatã, neste monstro que se transformaram as instituições europeias. Há instituições para tudo e mais alguma coisa. Cada vez que há um problema, cria-se um novo organismo, uma nova comitê, uma nova comissão, não é comissão no sentido das comissões sectoriais, um novo comitê, e é por aí que se deve começar por cortar. Bruno? Concordo. Está resolvido. Acho que Elon Musk está neste momento na reforma política, pode vir dar uma mão aos patriotas. Eu só suspeito que ele acabe com o mesmo insucesso que acabou nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a grande campanha eleitoral de Donald Trump era a eficiência, como nós sabemos, dos serviços públicos. Acaba de aprovar uma lei com a maioria no Congresso depois de expulsar o seu colega Elon Musk, que aumenta os gastos, aumenta a dívida pública e já agora deixou o seu partido muito, pelo menos, contrariado sobre essa proposta. Agora, há uma coisa que foi aqui dita que eu acho que é importante. Nós não podemos, hoje, eu sei que os tempos passam rápido, e aqui em Bruxelas, certamente, mas há um ano nós discutíamos os relatórios Draghi e os relatórios Letta. E esses dois relatórios diziam que nós precisávamos de mais investimento, de menos tarifas internas entre os países, sejam elas legislativas ou aduaneiras, e precisávamos de acentuar a cooperação através do mercado único. Ora, nós já temos a solução dentro de casa. De termos mais recursos próprios significaria nós termos um orçamento maior. Não é só a tributação das grandes digitais que operam no continente europeu e que não descontam cá, mas é termos uma economia mais pujante, e é aí que o Green Deal, por exemplo, é importante. É a economia do futuro que nos torna mais soberanos. A Europa não tem os recursos próprios do ponto de vista energético que lhe permita dizer que é melhor não investir em energia limpa do que investir em qualquer outra energia, porque não a tem. E, portanto, nós temos que avançar na interconexão do nosso mercado, no mercado único, mas temos de avançar sobretudo no investimento, porque se a receita fora dos cortes, onde é que vamos cortar, onde é que nós não vamos cortar, nós podemos estar todos de acordo que há burocracia a mais e que precisamos de simplificar. Aliás, tem sido uma das tónicas deste mandato. Onde nós não podemos concordar é que nós precisamos de uma economia mais pequena para desafios maiores, porque esse será o fim da União Europeia. Paulo, que implicações é que isto pode trazer para Portugal? Isto o que é? Haver cortes. Mas eu não acho que tenha que haver cortes. Deixe-me só dizer algo sobre isso. Eu acho que nós temos que ver isto a dois níveis, o nível da despesa e o nível da receita. O nível da receita, nós temos que ser corajosos e encontrar novas fontes, novos recursos, para um exemplo concreto. É inadmissível continuarmos com esta política, na chamada regra de mínimos, em que milhares de milhões de euros entram no espaço europeu vindos da China através de plataformas comerciais que são vendidas e que não pagam impostos. Está estudado, a receita são milhares de milhões de euros por ano de receitas que a União Europeia perde. Ora, se nós cobrássemos essa receita, nós estávamos a ajudar no lado da receita. É um exemplo. Mas do lado da despesa, acompanho o que o Bruno disse em relação à burocracia. E eu tenho essa experiência que eu fui autarca. Eu sei exatamente, em cada projeto, o que é que se gasta naquilo que são custos intermédios. A expressão custos intermédios, há quem fale em gorduras, há quem use várias expressões.
quando nós queremos construir uma escola, a verba que sai do orçamento comunitário, comparada com a verba que é consumida na construção da escola, é diferente. Porque há um custo que é suportado naquilo que são os tais custos intermédios. Há uma série de estudos, uma série de ponderações, pressupostos ex ante, mas depois não se avaliam os pressupostos ex post. Ou seja, há falta de fiscalização, há fundos mal aplicados, nós temos que assumir isso. E eu percebo o que há pouco o Tiago dizia, que no fundo vai dar aquela ideia do orçamento de base zero, que é nós questionarmos as despesas. E quem gere orçamentos tem que questionar as despesas. E nós muitas vezes não questionamos as despesas. Eu geri orçamentos de cerca de 200 milhões de euros, não é comparável com o orçamento comunitário. Mas se não questionasse a despesa, ano após ano a despesa ia aumentando com novas atividades porque não descontinuava as anteriores. É preciso um questionamento da despesa, é preciso uma análise capilar da despesa, uma percepção do ponto de vista da desburocratização do que é que nós podemos eliminar, porque aquela ideia peregrina de que só criamos disponibilidade através da receita é errada. Nós temos que criar mais disponibilidade através da receita, mas também temos que combater a despesa. Portanto, isso será o papel agora do Parlamento Europeu, fazer esta fiscalização. Também, mas não só. E propor. Eu devo lembrar que o Parlamento Europeu, embora tenha competências legais e tenhas, não tem exercício funcional, não tem relação com o dossiê suficiente para percepcionar onde é que estão estes custos intermédios, onde é que está esta burocracia que possa ser eliminada. Estes projetos ónibus, que é um modelo de simplificação, é um modelo adequado porque avalia impactos e trata em conjunto temas que devem ser tratados em conjunto. Agora, quem tem a função executiva, eu não falo propriamente da Comissão, falo a nível das direções gerais, é que me parece que tem condições reais para observar a execução da despesa e criar condições para que nós continuemos a ser a Europa que queremos ser, de preferência ainda mais Europa, mas com menos despesa. Portanto, vai ser um trabalho duro e árduo nos próximos anos. Nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar da situação dos migrantes da Líbia que chegam à União Europeia. Fique connosco, aqui, na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. O governo grego está a lidar com o aumento dos fluxos migratórios provenientes da Líbia, sobrecarregando as autoridades locais e levando Atenas a suspender os pedidos de asilo e a colocar os migrantes em detenção administrativa. O objetivo do governo é desincentivar todos aqueles que começam uma perigosa viagem pelo Mediterrâneo. Mas para isso é necessária a cooperação do governo de Trípoli. Era isso que uma delegação da União Europeia estava a tentar fazer quando foi expulsa do país por um comandante do Exército Nacional que controla o leste da Líbia. Ora, vamos começar por si, Paulo. O quão importante é que é a Líbia para a União Europeia e como é que se lida com um Estado que está politicamente fragmentado? Antes de mais, é um Estado que serve de um interface migratório. Há uma certa convergência migratória naquela região que faz com que, nesse país, tenhamos neste momento mais de 800 mil migrantes, que significa que pessoas de outros territórios acabam por desaguar na Líbia com o objetivo de, a partir da Líbia, chegar à Europa. Isso faz parte daquilo que se chama uma guerra híbrida, porque nós não podemos ignorar que os fluxos migratórios são ferramentas ao serviço de Estados que têm como objetivo criar, lançar o pânico e provocar, através de fluxos migratórios, influência noutros países, noutros continentes. Está a acontecer em relação à Líbia, como acontece em relação à Bielorrússia ou à Rússia, ou outros países dessa região. É verdade que, perante isto, a União Europeia, e bem, tomou a atitude de procurar dialogar. A forma como os responsáveis europeus foram recebidos sinaliza... É que já não foi tão bem. Pois, mas sinaliza a pretensão daquele Estado. Quer dizer, é um Estado que não quer resolver um problema, prefere endossar o problema para a Europa. E a Europa têm não pode... eles próprios que resolver os seus problemas internos. E mais do que isso, podem estar a aceitar uma instrumentalização do seu território. No pressuposto daquela tal guerra híbrida que há pouco falava. E perante isto, a Europa tem que reagir com alguma contundência, sob pena de se, digamos que, menorizar neste contexto e ficar exposta a uma fragilidade. Muito bem. Bruno, existe neste momento alguma ameaça real à segurança europeia naquela zona? Naturalmente, e eu quero acreditar na boa-fé do governo grego. Aliás, os movimentos migratórios, os provenientes da Líbia, são importantes para a União Europeia no seu conjunto, mas de um ponto de vista concreto são sobretudo pressionantes na Grécia e na Itália. E, portanto, a solidariedade que nós precisamos ter é uma solidariedade também desse ponto de vista, da pressão sobre o Estado social, da pressão sobre a segurança, mas da pressão sobretudo sobre o projeto europeu. Agora é preciso recuar um pouco na fita histórica para entendermos a Líbia, porque a Líbia não foi um problema sempre.
E, portanto, as intervenções militares que ocorreram na Líbia com o objetivo de uma nova primavera árabe resultaram num Estado pária. Isso, nós temos que ter, de um ponto de vista do pensamento estrutural da União Europeia, a necessidade de defesa dos direitos humanos. Mas devemos acautelá-los sempre em qualquer intervenção dos nossos Estados. Ora, e as últimas intervenções têm sido tão desastrosas que, neste momento, a realidade na Líbia não é só pior para o povo da Líbia, é também pior para aquilo que é o povo europeu. E, portanto, nós precisamos de, reforçar a cooperação quando ela é necessária, e concluo já, apesar de isto ser um pensamento demasiado de lado para podermos concluir assim. Em segundo lugar, nós precisamos de reforçar aquilo que é a cooperação, não só militar, mas sobretudo a cooperação na capacidade de acolhimento e, em último lugar, a ter uma abordagem humanista, porque, no final do dia, como diz o Paulo, estas pessoas são utilizadas, e são utilizadas não só por redes migratórias, como pelos próprios Estados, mas são, em última instância, as que têm menos culpa disto acontecer. E, portanto, é sempre um limbo muito difícil, mas a verdade é que o projeto europeu também se defende e defende-se também com estes valores humanistas de que falar. Entretanto, também vamos ouvir aqui a Amnistia Internacional, que tem uma visão também sobre isto. Será que há mesmo uma nova crise migratória? Oliva Dias, especialista da Amnistia Internacional em questões de migrações e asilo, critica o governo grego e afirma que há menos migrantes a entrar na União Europeia. Vamos ouvi-la. A primeira coisa a notar é que as chegadas á Unión Europea en geral disminuíran sustancialmente e continúan a caer. O número de chegadas á UE ten vindo a caer de forma consistente nos últimos 3 anos e non estamos nen perto dos niveis que vimos en 2015. Por tanto, falar diso como unha crise é enganador ou até perigroso, diría eu. Dada a forma como as chegadas aos geríveis, é ridículo que estados como a Grecia suxiran que non estamos preparados ou sen capacidade para lidiar con aumentos puntuais nas chegadas. A suspensão do asilo viola claramente a lei internacional e da UE. E é ridículo sugerir que essas medidas são necessárias. Tiago, acabamos de ouvir que não há assim tanta gente a chegar à Grécia. Como é que avalia a recente decisão do governo grego em suspender os vistos de asilo? Então não há, caramba, a chegar à Grécia e muitos outros países, nós estamos a falar de uma das rotas, mas há várias outras. Se há uma coisa que hoje em dia, depois de termos estado muito tempo a falar sozinhos, toda a gente reconhece, é que nós temos um problema sério de imigração ilegal e maciça. Em Portugal, nós tivemos, sei que não estamos a falar, mas enfim, nunca falaram sozinhos sobre imigração ilegal. Falámos. Ilegal. Falámos e acusados de extremistas. Em Portugal nós passámos de 500 mil mais números oficiais imigrantes para números oficiais 1.600.000 e alguns estimam que possamos chegar rapidamente a 2 milhões. E a população só subiu menos de 1 milhão de habitantes. Num instante tivemos mais de 1 milhão e muitos... Podemos ter, se chegarmos aos 2 milhões, 1 milhão e meio de pessoas. Ora, isto coloca um problema gravíssimo de capacidade de integração destas pessoas, mas também de segurança. Não vale a pena pôr a cabeça na areia, porque as pessoas que vivem na vida real, em Lisboa, no Porto, no Alentejo, sabem o que é que isto é. Concordo. Isto é um facto. Basta estar lá e falar com as pessoas, é um facto. Só é um facto mentido pela Polícia Judiciária, porque a parte disso é um facto. Então vá à Vila Nova de Mil Fontes. Atenção, Tiago, eu não discordo do ponto de vista da percepção, porque estas comunidades... Mas, olha, estive lá na última noite. Não desmentes. Numa noite da última semana, e eu consigo dizer várias coisas. Aliás, digo várias... Os números que não permitem identificar a origem do crime dizem isso. Não, ao contrário. Mas é o contrário. Os números da Polícia Judiciária, há a mesma identificação das pessoas. Não há. Aliás, e podemos ir até aos países que vocês normalmente utilizam como referência, que são os países nórdicos. Não há associada à criminalidade dos imigrantes. Aliás, nos países nórdicos a criminalidade que vai subindo é sobretudo na integração da segunda geração. Agora, permita-me dizer uma coisa. Eu não vou combater a percepção porque ela lá está e ela existe. E ela existe sobretudo porque há uma indução social diferente destas comunidades migrantes nas comunidades onde eles se inserem. Falou do Alentejo, falou de Lisboa, do Martimonismo. Mas são os dados. Mas então já houve uma evolução do Partido Socialista. Já admito que há um problema de imigração. Agora a questão é da segurança. Daqui a um tempo estaremos mas são factos. Se me trouxer dados, se o Tiago me trouxer dados, eu não tenho problema em reconhecê-lo, mas não traz. Parece-me redutor associar o problema dos fluxos migratórios à segurança. Não é só. É redutor, porque há problemas de integração sérios. Mas eu não disse que era só isso. E a questão mais importante. E a questão aqui é também do ponto de vista dos próprios migrantes. Não é só a questão dos claro, que acolhem os migrantes. Os próprios migrantes que não são recebidos nas condições que nós portugueses queremos recebê-los. Portanto, as medidas a aplicar têm acima de tudo como objetivo, numa lógica humanista, a proteção dos migrantes. Muito obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este assunto nas diferentes plataformas de Euronews. Obrigada aos nossos convidados e assim que está desse lado. Até já.
Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e hoje tenho comigo Paulo Cunha, eurodeputado da Aliança Democrática, seja bem-vindo, Bruno Gonçalves, eurodeputado do Partido Socialista e também Tiago Moreira de Sá, eurodeputado do Chega. Obrigado aos três. Ora, a relação entre a União Europeia e a China está presa numa espiral de descontentamento e não se prevê que a situação vá melhorar. Acesso restrito ao mercado, desequilíbrios comerciais e até o apoio de Pequim à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Este é o contexto em que se vai realizar a cimeira da União Europeia com a China em Pequim na próxima semana. Mas à medida que a sombra de Donald Trump aumenta, alguns sugerem que Bruxelas deve trabalhar para redefinir as relações com Pequim. Fomos ouvir Sasha Kortel, do Instituto Jacques Delors. A UE espera que a China reduza o seu apoio à economia russa e que Xi Jinping presione Vladimir Putin para chegar a um acordo de paz com a Ucrânia. A UE tamén quer que China reduza as exportações da súa sobrecapacidade para a Europa, causadas pelo aumento dos direitos aduaneros dos Estados Unidos. China, on the contrary, is expecting Europe to lower its European tariff on EVs. A China, pelo contrario, espera que Europa reduza as seus tarifas europeias sobre os vehículos eléctricos e non condicione os seus mercados ás transferencias de tecnoloxía. A China espera tamén un novo acordo sobre investimentos entre a UE e a China. Así, estes desaliñamentos tornan difícil para a UE e a China chegar a unha conclusão substancial sobre economía e comercio. A substantive conclusion on economic and trade. Tiago, vamos começar por si. Inicialmente esta cimeira foi planeada para durar 2 dias, depois passou para um dia. Xi Jinping recusou-se a vir a Bruxelas, a cimeira passou para a China e não está prevista qualquer declaração conjunta. Vale a pena a Europa ir a esta cimeira? Bom, nós temos que... Consta que o Napoleão terá dito que quando a China acordar o mundo não será mais o mesmo. Ora, a China já acordou há algum tempo e o mundo mudou. E uma das razões porque o mundo mudou foi porque a China acordou. A ascensão da China, a grande potência mundial, e hoje é uma grande potência mundial, veio alterar completamente a realidade internacional. E a China é hoje não só a segunda maior economia do mundo, e em algumas unidades medidas até a primeira, como o principal parceiro comercial de alguns países europeus. E nós temos que lidar com a China. Mas já não falo da questão das terras raras e outros assuntos. Nós temos que lidar com a China. Não podemos ignorar a China. Ao mesmo tempo, também não podemos ignorar, nesse mundo que mudou, que hoje em dia há uma guerra de transição de poder. A forma mais expressiva é a guerra das tarifas entre os Estados Unidos da América e a China. Há uma guerra de transição de poder entre os Estados Unidos da América, a potência dominante em declínio relativo, e a China, a potência em ascensão, e que a Europa não é neutral. A Europa tem uma aliança, tem aliados, os Estados Unidos são os aliados, tem parceiros, a China é uma parceira. Mas é um aliado que está assim meio periclitante. Não sei se está periclitante, mas se estiver, como já esteve várias vezes na guerra do Iraque, na crise do Suez em 56, Iraque em 2003, conseguimos dar a volta. E essa aliança é uma aliança fundamental para nós, é nela que devemos investir. E não é seguramente trocar a aliança com os Estados Unidos por uma aliança com a China, até porque nós temos que ter uma relação com a China, como disse. A relação com a China não se deve tornar um jogo de soma nula, mas há duas coisas que nós temos que reconhecer. Primeiro, que a China se comporta, aproveitando-se da globalização, como uma batuteira comercial. Nós queremos comércio livre, mas comércio é o free trade, mas fair trade. E a China comporta-se como uma batuteira comercial. Portanto, tem que cumprir as regras. Para além disso, a pandemia, se mais não fosse, também nos disse que nós estamos muito dependentes da China. Nós precisamos de algum desacoplamento da China. Paulo, no contexto político em que nós nos encontramos, não podemos ignorar a relação da China com a Rússia. Há alguma hipótese da União Europeia conseguir influenciar Pequim a favor da Ucrânia? Claro que sim, e olhando para um país como a China, onde as questões comerciais têm um peso muito grande na posição geopolítica, eu acredito que seja relevante. Agora, eu acho que a posição da União Europeia tem que estar a algures entre a decisão de isolar a China e colocá-la nos braços russos, ou ver a China como alternativa aos Estados Unidos. Nenhuma dessas soluções me parecem boas. Sinceramente, não parecem uma solução para o problema. O que eu acho é que é importante é que a União Europeia, consciente do papel que a China tem à escala global, e há países como, por exemplo, Portugal, tem um histórico relacionamento bem sucedido com a China, não podemos ignorar que temos alguma debilidade na relação comercial com a China. O Tiago falou nas matérias-primas, nas terras raras, são alguns exemplos. Há setores de atividade que viveriam mal
se houvesse um corte. Nós temos que reconhecer essa realidade, mas temos que fazer do laço comercial, como disse há pouco, uma interferência benigna do ponto de vista geopolítico. Bruno, por falar em parceiro comercial, a China pode ser o que a Europa procura para diminuir a dependência estratégica dos Estados Unidos? Primeiro, vamos lá ser realistas. Hoje a China não é China. Os russos já estão nos braços dos chineses. Portanto, há uma aliança estratégica entre a diplomacia russa e chinesa que tem que ver com uma aliança militar e instrumentalização até das forças militares russas para aquilo que é não sendo uma guerra híbrida, é uma tomada de posição de uma nova potência que é a China. Essa é a realidade. Depois, sobre as realidades, a mim importa mais perceber o que é que a Europa quer fazer em vez de perceber aquilo que a Europa não quer fazer. Porque a Europa não sabe hoje se quer ser atriz principal, secundário ou terciário. E quais são as hipóteses? A hipótese principal é dialogar com todos. É entender que as dependências existem, devem existir, mas na justa proporcionalidade em que os outros dependem de nós, tanto quanto nós dependemos dos outros. Sempre que a balança estiver ao contrário, criamos problemas de dependência. Se a Europa quiser ser uma atriz secundária, acho que há uma aliança que é preferencial. A sua aliança histórica é para ser o parceiro júnior dos Estados Unidos. Aliás, fê-lo durante muito tempo com o Reino Unido e, portanto, não seria pouco natural. Ora, ser um parceiro ou ser uma atriz terciária no mundo global, qual é? É precisamente não optar por nada. É ficar no meio caminho de, ao mesmo tempo que critica a política americana e que critica a política chinesa, mas não investe em si própria. E é esse o ponto que a Europa eu acho que neste momento, é nesse o ponto em que estamos. Temos que ser claros. Nós estamos nesse ponto. Como português... Estamos a ficar para trás, que os números mostram isto. Interesses portugueses e europeus. Portanto, a Europa deve, evidentemente, investir em si própria. Nós estamos a ficar para trás por força de políticas adotadas durante décadas. Não é por força do que temos feito no último ano. É por muito que aconteceu no passado e são evidentes os responsáveis. Sim, e foram muitas décadas do Partido Popular Europeu à frente da Comissão Europeia, aliás, quase todas. Portanto, à exceção de uma governação que não foi do Partido Popular Europeu, estamos a pagá-las agora. Mais importante do que atribuir culpas, mais importante do que atribuir culpas neste momento, eu acho que é importante construirmos uma aliança pró-europeia. Nós temos hoje, como é que é possível que a União Europeia hoje seja, sendo o único destes blocos que não tem, por exemplo, a energia fóssil, é o que está mais atrasado na produção de carros elétricos. A China está mais avançada, os Estados Unidos são mais avançados. Do ponto de vista estratégico, nós ficamos para trás e não podemos continuar. Eu vou agradecer aqui aos meus convidados por nos terem feito companhia. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigada a si também que está desse lado por nos ter feito companhia também, com estes cavalheiros. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.